Hoje, você ter o seu parque de máquinas atualizado torna-se estratégico para Sim, o negócio da empresa, né? Sim. Porque você consegue, primeiro, os funcionários vão produzir produzir mais e mais, melhor, sim. você tem menos tempo de parada desses equipamentos, Custo né? energético é Custo menor. de energia, que a gente Sim. já comentou aqui, que também é algo super relevante. E um tema que a gente ainda não mencionou aqui, não trouxe para a mesa, mas que é um outro pilar muito forte da AMD nos últimos anos, é o quesito também segurança, né? Então, a AMD hoje ela tem uma preocupação muito grande com relação as capacidades e as funcionalidades de segurança Uhum. embutidos no processador, né? A gente tem, principalmente nos Estados Unidos e na América do Norte, a gente tem muito cliente do setor financeiro, né? Uhum. Então, talvez seja o setor mais crítico na hora que a gente fala de segurança de informações, né? Então, é um segmento que já exige você ter um hardware mais robusto, menos Sim. suscetível, menos vulnerável a qualquer tipo de ataque e invasão. Então a AMD nos últimos anos ela também aprimorou muito essas capacidades de segurança embutidas no processador, né? Hoje a gente Sim. tem, por exemplo, uma funcionalidade em algumas linhas de processadores que ela criptografa a memória RAM do equipamento. Então imagina que eu tenho um Uma segurança notebook aqui absurda. e ele, Sim. né, com informações confidenciais e ele é furtado ou é roubado ou mesmo perdido, enfim, todos esses dados que estão nesse equipamento, além da criptografia de disco, que a gente já fala muito, né? Uhum. Os dados voláteis estão ali na memória RAM, em tese eles estão Que ninguém olha, né? desprotegidos, Ninguém que pensa, né? ninguém olha, né? E Mas que a quando a gente gente tem vê cada vez mais memória RAM nos equipamentos, né? Então são Sim. mais dados armazenando armazenados mais ali, né? dados, né? E assim, qualquer pessoa com nível de conhecimento um pouco mais avançado consegue extrair uma memória Uhum. de um equipamento, espetar em outro e acessar aqueles dados. Uhum. Se eu não estiver enganado, eu ouvi uma vez de um dos universitários aí lá da AMD que em 10 segundos, se você arranca um pente de memória e pluga em outro, aqueles dados Então, ainda né? Ser conseguem ser vivos ali ainda. acessados no outro Uhum. equipamento. Então, é uma preocupação, né? Uhum. E é o que exatamente que você comentou, né, Fábio? Hoje, cada vez maior capacidade de memória dos equipamentos, né? Então, mais dados estão armazenados ali, né? Então, a hora que você tem uma tecnologia como essa, consegue proteger, criptografar os dados da memória Sim. RAM, É de extrema importância. isso já se torna algo mais relevante, né? Hoje a gente tem também um chip que a gente embute dentro do processador, né? A gente até brinca que é um processador dentro de outro, Uhum. e esse chip que a gente coloca embutido nos nossos processadores, a única função dele é monitorar e proteger os dados daquele equipamento que estão Uhum. sendo trafegados ali. Inclusive, a AMD foi o primeiro fabricante a introduzir a compatibilidade com o Pluton, que é a certificação de segurança agora do Windows 11, né, da Uhum. Microsoft. Uhum. Foi o primeiro fabricante a ter o chip, né, esse chip de proteção de dados compatível com o Pluton. Então, hoje a gente tem o nível mais alto de segurança no device, né, falando de Uhum. device. Isso, obviamente, trabalhando em conjunto com outras funcionalidades que existem no equipamento, né? Então, Uhum. na hora que a gente vai desenvolver um equipamento com o fabricante, a gente tem um time de engenharia trabalhando junto com o fabricante para que todas as tecnologias de segurança que a gente incorpora no processador, o equipamento, aquele sistema consiga interpretar aquilo e trabalhar em conjunto com Sim. os recursos que eles também já colocam nos Sim, sim. equipamentos, né? Então, a gente fala que hoje o nosso processador ele consegue ser uma camada adicional de segurança dentro do Isso equipamento e se torna um grande é de diferencial. extrema importância, ainda mais porque hoje informação é dinheiro, né? Informação é ouro. Se a gente consegue ter um processador que consegue chegar a esse nível de segurança, né, para um colaborador ou uma empresa enfim, do qualquer segmento que seja, a gente está falando de uma proteção muito além do que Muito além. do convencional, né? E hoje, como a gente está, digamos, 100% do tempo conectados hoje em dia, né? Sim, Então o risco é muito grande, né? Então, segurança nunca é demais, né? Então, se você tem ali todos os dados, independente de onde estejam no seu equipamento ali criptografados, aquilo não vai, mesmo que vaze, né? Ninguém vai conseguir ter acesso àqueles dados. Então, é Exato. super importante. E um ponto que acho que vocês também devem ter notado, né? A partir de 2020, que a gente teve lá a pandemia, mudou-se muito a maneira de se trabalhar, né? Então, antes, todo mundo ia para o escritório, chegava na empresa de manhã, conectava o seu
seu laptop na rede da empresa. Uhum. Lá na empresa eu tenho uma rede com firewall, com um monte de protocolo de segurança. Sim. E aí, a partir da pandemia, eu com os mesmos dados do meu equipamento, tô trabalhando na minha casa, conectado no meu roteador do provedor de internet, que a segurança ali deve ser zero. Como né? garantir, né? Então, como que eu garanto, exatamente, né? Como que eu garanto a integridade e a segurança desses dados que estão no meu laptop do trabalho, conectado numa rede da minha casa, Sim. numa rede de um café, de um café, aeroporto, num de hotel, qualquer lugar, né? num hotel. Você não sabe quem mais está escutando tudo que está passando pela rede ali. É realmente um problema. Isso a gente trabalha com nossos clientes também. A gente tem os clientes quando locam o equipamento com a gente, com determinado sistema de segurança lá, a regra número 1 é ativar a criptografia do disco. Mesmo que o cliente não peça, a gente manda criptografado com a chave salva ali no painel do cliente para garantir que aquele cliente lá ele está seguro, mesmo que ele não tenha pedido para a gente. A segurança para o cliente não é uma preocupação, mas para a gente que está alocando equipamento para ele, isso é uma preocupação para a gente. E é muito legal vocês terem esse tipo de cuidado e preocupação, porque o Brasil, culturalmente, nunca teve muita preocupação com relação à segurança. Sim. Né? E eu vejo que nos últimos anos isso tem mudado um pouco já, mas ainda culturalmente falando, é aquele negócio, eu vou resolver o problema quando eu tiver ele. Né? Exatamente. Então isso é Não um existe pouco prevenção. não né? existe muita prevenção. Eu acho que isso faz um pouco parte da nossa cultura. Né? Então, a partir do momento que a empresa ela sofre algum tipo de ameaça, né, ou algum tipo de invasão, e a gente sabe que isso é mais comum do que a gente imagina, Sim, né? a gente tem grandes casos recentes sobre... Diariamente. E aí, normalmente, o cliente aprende na dor. Né? E aí, normalmente, custa mais caro a hora que ele vai aprender na dor. Custa mais resolver o problema do que você prevenir ele. Prevenir ele. Então, é muito interessante vocês fazerem esse trabalho também de igual você comentou, né, Fábio? Criptografia dos dados. Isso se torna cada vez mais importante, ainda mais que o uso, né, de tecnologia ele cada vez se intensifica mais. Né? A quantidade de dados que a gente gera, que a gente trabalha cada vez maior. Né? Então, quanto mais ferramentas vocês tiverem para proteger os dados, né, com certeza úteis elas vão ser. E aí é aquele negócio onde entra, né, uma empresa como vocês, que não só comercializam tecnologia, mas também conseguem mostrar para o cliente qual caminho ele deve seguir. Porque, como você comentou, tem cliente que talvez nem ache interessante ativar uma criptografia de dados, né, de disco no equipamento, só que ele, no final do dia, é importante, né? A gente sabe disso. Então, acho que esse papel de vocês também é fundamental nesse sentido de educar e de mostrar para o cliente aonde que ele tem que caminhar. Às vezes ele às vezes é por desconhecimento. Né? Então ali em reuniões, em conversas, a gente explica para ele do porquê, faz ele entender o quão importante são essas regras, né? Ele acaba adotando elas para sua equipe, enfim, para a empresa.